Fala, meus queridos, professor Adilson aqui para mais uma aula de geografia. Vamos estar dando continuidade aí aos nossos estudos. Tema da nossa aula de hoje, vamos falar sobre a economia dos Estados Unidos, beleza? Vamos estar entendendo um pouquinho como é que funciona essa dinâmica econômica lá dos Estados Unidos. Primeira coisa que a gente tem que entender aí é que desde o início do século XX, os Estados Unidos ele ocupa, né, um destaque, né, como uma das maiores economias do mundo. Tem um PIB que é um produto interno bruto extremamente elevado e que está acima até do segundo colocado no termo de potência econômica, que é a China. Estados Unidos e China são tecnicamente os dois PIBs mais altos do mundo. Só que os Estados Unidos, mesmo assim, ele se destaca bastante, porque ele tem uma produção econômica muito desenvolvida. Como os Estados Unidos chegou a isso, né? Alguns fatores contribuem para esse desenvolvimento atual que os Estados Unidos têm. Primeiro, desde sua gênese, desde sua formação, seu descobrimento, né, sua ocupação, os Estados Unidos foi uma colônia de povoamento, né, voltada para o desenvolvimento do território, não só para a exploração econômica, como foram outros lugares aqui do continente. Ele possui muitas reservas naturais, né, tem muita coisa boa em seu solo, tem um amplo mercado consumidor interno e externo, é um dos países com maior quantidade de pessoas do mundo, e suas atividades econômicas abrangem aí outros países do mundo, ou seja, a economia estadunidense não está limitada só às suas fronteiras. Ele conta com uma grande quantidade de imigrantes, que foi o que ajudou a desenvolver sua economia, principalmente sua economia industrial, e ele tem uma grande influência econômica, né, em outros lugares do mundo, econômica, política e militar, né? Essa importância, essa hegemonia militar que eles têm, também ajudam muito no seu desenvolvimento econômico. Uma outra coisinha que a gente tem que entender, né, que foi o acordo de Bretton Woods. Basicamente foi um acordo que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, um acordo entre vários países, e esse acordo estabeleceu o dólar americano como moeda de troca internacional. Antes de todas as cotações, a gente sempre escuta, o dólar está a tal valor, não sei quanto, custa tantos. Sempre esse aspecto relacionado ao dólar por causa desse acordo. O acordo estabelece que o dólar é a moeda de troca internacional. Antes do dólar, o que era utilizado como moeda de troca era o ouro. Era chamado na época de onça Troy. Era o ouro que era estabelecido como moeda de troca internacional. Após esse acordo, o dólar passou a ser a moeda de troca internacional. Isso faz com que vários países procurem os Estados Unidos para terem relações comerciais com eles para captar dólares, para levantar e armazenar reservas cambiais, reservas de dinheiro em dólar, que é a moeda utilizada para trocas internacionais. Frisando bastante esse ponto. Vamos lá. Atualmente, né, os Estados Unidos controlam diversos setores da economia internacional. Várias áreas econômicas, várias atividades econômicas ao longo do mundo têm relações diretas com os Estados Unidos. E ele exerce grande controle monopolista. O que é controle monopolista? Que muitas empresas estadunidenses controlam grande parte do mercado econômico de outros países. De repente, uma empresa estadunidense especializada em uma coisa é a maior de um outro país também, por causa dessa influência que essa empresa tem. E com o fim da Segunda Guerra, né, os Estados Unidos eles também ganharam concorrência, a fim na verdade, da Guerra Fria, né, quando era a disputa de poder entre Estados Unidos e União Soviética. Quando a União Soviética acabou, outros polos de poder econômico também surgiram, emergiram, né, entre eles o Japão, a China e os tigres asiáticos. Atualmente também outros grupos vêm se tornando concorrências dos Estados Unidos e desses países citados, entre eles o próprio BRICS, né, que é a formação de países emergentes que estavam incomodando economicamente essas potências há poucos anos atrás. Agora a gente vai tratar um pouquinho dos 3 setores da economia, uma conversa rápida sobre os 3 setores da economia nos Estados Unidos. Setor primário é aquele setor onde o ser humano e a natureza se relacionam diretamente, né? É a exploração animal, vegetal e mineral, só para ficar claro.
O setor primário tem destaque para uma agricultura mecanizada e altamente produtiva, ou seja, a agricultura desenvolvida no território dos Estados Unidos é considerada aquela agricultura moderna. Ela utiliza grandes maquinários em grandes empreendimentos e utiliza muitos recursos tecnológicos, sejam as máquinas propriamente ditas ou aditivos químicos, né, como os agrotóxicos ou produtos transgênicos. Tanto que os Estados Unidos hoje é o líder mundial na utilização de produtos transgênicos. Eles têm muitos recursos naturais no território, como muitos peixes, petróleo, carvão mineral, né? Gás natural, xisto, são alguns elementos muito valorizados que os Estados Unidos têm em seu território. E uma característica dos Estados Unidos é que a sua diversidade climática, geomorfológica, pedológica, né, que é de solos, e o seu extenso território, faz com que existam áreas de especialização produtiva agropecuária dentro do seu território, que a gente chama dos belts, são os cinturões, os cinturões produtivos nos Estados Unidos. Vamos lá. Esse mapinha aí representa pra gente os cinturões da produção agropecuária. A legenda que está aí, eu tentei colocar de uma forma que vocês conseguissem enxergar a legenda. Cada área dessa em destaque no mapa é como se ela fosse especializada na produção de algum tipo de produto agropecuária. Vou dar o um exemplo ali. Esse que está em verde, desculpa, em amarelo na nossa legenda aí. É o cinturão do leite, né? E o cinturão verde. É a parte especializada em produção de legumes, frutas e cereais dos Estados Unidos. A maior parte da produção, de acordo com características climáticas, características de solo, adaptaram melhor esse tipo de produção nessa região. Assim como em vermelho aí no mapa, você tem o cinturão do trigo, né? Que ele, ao norte, durante a primavera, e ao sul, durante o inverno, essa produção se destaca. E o Cotton Belt, o famoso Cotton Belt, nas bacias aí às margens do rio Mississippi, que é a produção do algodão. Setor secundário agora. O setor secundário é um dos setores que mais se destacam, né? Sabemos que o setor secundário é aquele que transforma a matéria-prima em mercadoria. O setor secundário é o setor industrial. E sabemos que os Estados Unidos é um dos países com as maiores quantidades de indústrias e com as indústrias mais tecnológicas do mundo. O setor industrial de tecnologia de ponta é extremamente forte, ou seja, o setor tecnológico industrial deles é extremamente avançado em comparação com outros países. Eles têm destaques em indústrias automobilísticas, indústria química, indústria alimentícia, têxtil e os mais variados ramos da produção industrial têm destaque dentro do território dos Estados Unidos. Industrialização tradicional. Vocês sabem que é aquela industrialização que aconteceu primeiro, né? A maior concentração industrial abrange a costa nordeste. Na área nordeste dos Estados Unidos, se for a costa atlântica, né? Próximo ali também aos Grandes Lagos, tem indústrias tradicionais. O que seriam indústrias tradicionais? São aquelas indústrias de produtos tradicionais, como carros, por exemplo, que se retratam bem aí o processo da chamada Revolução Industrial lá do século XVIII. Produz bens de consumo também, coisas que têm mais acesso, que a população tenha mais acesso, eletrodomésticos, coisas desse porte. A colonização de povoamentos, recursos minerais e a disponibilidade energética, isso é muito importante, faz com que essa área tenha uma grande concentração de indústrias. Tem tudo o que se necessita ali para a produção naquela área. Agora, a industrialização recente, ou seja, a industrialização mais moderna, a industrialização dos Estados Unidos de tempos mais próximos ao nosso, está relacionada à produção tecnológica. Vamos lá. Ampliando a importância comercial da Bacia do Pacífico, ou seja, já outra costa dos Estados Unidos, a costa pacífica, foram fundamentais para a ascensão de novas áreas industriais a sul e oeste, chamado Sun Belt. O que é o Sun Belt? É o cinturão do sol, é o cinturão das indústrias de grande tecnologia, indústria de tecnologia avançada nos Estados Unidos. Tem aí um mapinha da industrialização dos Estados Unidos, da distribuição espacial das indústrias. Vocês podem reparar, essa linha vermelha, ela está delimitando as áreas aí que seriam o Sun Belt. São as áreas de produção de tecnologia de ponta nos Estados Unidos, certo? E ao nordeste dos Estados Unidos, você consegue observar aí a produção da industrialização tradicional. Ou seja, você tem uma concentração de indústrias tradicionais na costa atlântica e uma concentração de indústrias de alta tecnologia na costa pacífica.
Setor terciário. O setor terciário nada mais é do que o setor de bens e serviços, né? É o setor de comércio e serviços. Principalmente nos Estados Unidos, o que se destaca é o setor do turismo. Também, os Estados Unidos é um dos países mais visitados do mundo. É um país onde as pessoas buscam visitar até para consumir. As pessoas vão aos Estados Unidos, às vezes, para comprar coisas para trazer para o Brasil. Por exemplo, vai lá comprar o iPhone no lançamento, vai comprar roupas, vai comprar tênis, vai comprar produtos de tecnologia que vendem lá. E o turismo comercial, nesse turismo, ele gera muita renda também para o país, seja nos hotéis ou seja principalmente primariamente nas lojas, né, que vendem os produtos para esses turistas. Com isso, né, com o setor de serviços, turismo e comércio tão desenvolvido, a gente já sabe que as rodovias, as ferrovias, o setor de transporte nos Estados Unidos ele funciona muito bem em comparação a outros países, até para atender essa demanda da população que vai lá para o turismo comercial e para o fluxo de mercadorias dentro do território. Agora a gente chega na parte final, que são as regiões geoeconômicas. O que são essas? São áreas geográficas nos Estados Unidos que são agrupadas de acordo com algumas características delas. A primeira, região Nordeste, é a principal concentração urbano-industrial do país, com presença das megalópolis Boston, Washington e Chicago, Pittsburgh. São grandes megalópolis que se relacionam muito comercialmente. O que acontece? Com o processo de desenvolvimento tecnológico das indústrias, as indústrias tradicionais dessa região, elas começaram a migrar e fechar. Também foi com essa área também é chamada de cinturão da ferrugem, por causa do abandono das indústrias tradicionais dessa área que migravam para outros lugares do mundo ou que mudavam seu modo de produção, procuravam produzir produtos que desenvolvessem mais lucros por serem mais tecnológicos, então eles iriam para a costa oeste. Aí tem a representação no mapa, o Nordeste seria essa área em verde aí no nosso mapa. Sul e Sudeste apresenta grande importância econômica em relação ao setor industrial com a presença do Sun Belt, setor aeroespacial em Houston, no Texas. A agropecuária bem desenvolvida, né? Lembrando que a parte agrícola, a parte do primeiro setor da economia nos Estados Unidos, ela é muito tecnológica. Eles exploram muito petróleo na região do Golfo do México, na costa atlântica voltada para o México. E o turismo tem grande destaque por causa da Flórida, que é muito procurada por turistas. A região sul e sudeste é essa em destaque em vermelho aí no nosso mapa. O meio-oeste é a parte nos Estados Unidos onde se concentra a maior parte da agricultura, onde o setor agrícola é mais desenvolvido. A parte central do país está relacionado também à disponibilidade de água por causa do rio Mississippi, está relacionado também ao relevo dessa área que favorece a produção agropecuária. Aí você pode ver que é o centro do território, né? A parte que está em marrom no nosso mapa. O oeste, né? Ainda não a costa oeste, mas a parte oeste do território. Apresenta um relevo montanhoso, sabemos aí da presença das montanhas rochosas, né? Placas tectônicas que geraram aquele relevo ali. O setor pecuarista tem grande desenvolvimento ali, principalmente com bovinos, equinos, gado de corte em geral. E também a mineração se destaca bastante nessa região. Pode ver que é uma região que tem a formação de relevo em destaque, né, por causa das montanhas, e essa formação geológica também faz com que essa área tenha muitos recursos minerais disponíveis para exploração. E agora a representação do oeste pelo laranja no nosso mapa, né? Pode ver que ainda não é a costa oeste. E agora a costa oeste, a costa do Pacífico, né? Que apresenta também parte do Sun Belt, destacando pela Califórnia pela presença do setor de alta tecnologia, informática e aeroespacial. O que acontece? Por que a costa oeste tem esse desenvolvimento tecnológico tão avançado? Porque é a parte dos Estados Unidos que está voltada diretamente para a Ásia. Ela faz fronteira com o Oceano Pacífico e do outro lado você tem o Japão, você tem a China, você tem países asiáticos que têm uma grande tecnologia. Isso favorece o desenvolvimento industrial dessa área. A gente olha muito o mapa do continente americano e foca muito no Oceano Atlântico, né? Mas a gente tem que se ligar que do oeste você já tem a Ásia logo ali. E é por causa do desenvolvimento econômico e tecnológico da Ásia que estimula o desenvolvimento econômico e tecnológico dessa área dos Estados Unidos, para que eles possam ter relações comerciais similares. Beleza? Com isso, rapaziada,
o mapa, né, representando para vocês aí a costa oeste, a costa pacífica. E com isso a gente finaliza aí a nossa aula sobre um pouquinho, né, da economia, desenvolvimento econômico, como se dá o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente troca uma ideia. Valeu, rapaziada? Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.